Deus é um delírio, obra de Richard Dawkins. Como está aí no título do livro aí, eu vou tentar refutar esse livro aqui. Tentar não, porque refutar essas baboseiras aqui é coisa simples. Mas vamos lá. Mas para começar aqui, senhor Richard Dawkins, não, Deus não é um delírio, Deus é um ser. Olha a petulância do sujeito, olha o título do livro. Não, Deus não é um delírio, Sr. Richard Dawkins. Deus é um ser grandioso, um ser que o Senhor deve tudo a Ele, né? Apesar de o Senhor não reconhecer isso. É um ser grandioso, só não é tão grande, obviamente, quanto a sua petulância, a sua arrogância, o seu orgulho, Sr. Richard Dawkins. Mas vamos lá. Um dia vai chegar o seu dia, o senhor vai ter que se dobrar a esse ser que o senhor despreza por simples orgulho e ignorância. Mas vamos lá. Neste livro, Richard Dawkins, um dos intelectuais mais respeitados da atualidade, arma-se mais uma vez de seu texto sagaz, sarcástico e muitas vezes divertido. Divertido, no pimenta nos olhos dos outros, é diversão. Para atacar sem piedade, mas com muito fundamento, o que considera um dos grandes equívocos da humanidade: a fé em qualquer entidade divina ou sobrenatural, que seja Alá, o Deus dos católicos, dos protestantes, dos judeus e etc. Bom, ele não falou do Deus espírita, que eu sou espírita, né, obviamente. Porque ele não é um ignorante, ele não conhece o espiritismo. Mas vamos lá. Bom, Sr. Richard Dawkins, eu vou refutar aqui o lambibotas aqui primeiro, né? Porque isso aqui é um lambibotas do autor do livro, é um puxa-saco, melhor dizendo, para não ser deselegante com o cara aqui, é um puxa-saco do autor do livro, para não dizer lambibotas, né? É, é, a fé em qualquer entidade sobrenatural é um equívoco. Bom, Sr. Richard Dawkins, então todas as sociedades, desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro na face deste planeta chamado Terra, estão enganadas, porque todas, absolutamente todas. O senhor pode pegar dos lugares mais ermos do planeta Terra, mais afastados, tribos selvagens, você pode pegar os maias, os incas, os astecas, o senhor pode pegar civilizações ali aldeias da China de 5, 4, ou 7, ou 8, ou 10 mil anos atrás, todas as culturas, de todos os tempos, como eu disse, desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro na face desse planeta, todas, tô falando todas, acreditavam num ser maior, num ser superior, num ser que tudo criou, num ser que nós chamamos de Deus aqui, nós humanos chamamos de Deus, mas obviamente que cada civilização aí do universo afora, estou falando de seres de outros planetas, o chamam por um nome. Nós aqui, nós humanos, o chamamos de Deus. Sr. Richard Dawkins, até os Neandertais, Sr. Richard Dawkins, para você ver, os Neandertais estão mais evoluídos nessa questão que o senhor. Até os Neandertais, eles acreditavam em algo depois dessa vida, porque acharam sepulturas de Neandertais em algumas montanhas da Espanha, há alguns anos atrás. Eles, estudando lá, os arqueólogos, etc., eles constataram que os Neandertais, pela forma que eram sepultados os seus entes ali, os outros Neandertais ali faziam parte ali, os Neandertais que faziam parte do contingente ali de Neandertais, a forma de sepultamento mostra que eles acreditavam numa outra vida, porque tinha pedras ali sobrepostas, colocadas de forma ritualísticas, mostrando que eles acreditam, para eles a morte não era o fim, que eles enterravam os seus entes queridos daquela forma, esperando uma outra vida. Até os Neandertais acreditavam num ser maior, numa outra vida depois dessa. Para ver, senhor Richard Dawkins, como o senhor é um ser ignorante e atrasado. Até os Neandertais. E todas as culturas, todas. Me aponte, senhor Richard Dawkins, por favor, eu lhe imploro.
uma cultura que tenha sido ateia, materialista, que não acreditava em nada, me aponte uma, senhor Richard Dawkins. Então, todas as culturas de todas as épocas, dos lugares mais ermos do mundo, tribos, civilizações que nunca tiveram contato com o homem civilizado, inclusive, para mostrar que não é um simples ensino que é incutido na mente da pessoa, que é passado ali de geração, de pai para filho, de geração em geração, que prova que não é apenas um ensino como vocês tentam passar, que a fé num ser maior não passa de um ensino, é uma coisa simples e boba, que um pai incute na mente de um filho, ali é um ensino bobo que é passar de geração em geração. Senhor Richard Dawkins, todas as civilizações que existiram nesse planeta chamado Terra, todas, desde que o primeiro homem deu seu suspiro, Sr. Richard Dawkins, ele já olhou para o céu, ele não olhou para a matéria, como o senhor é um materialista, ele olhou para o céu, buscando o quê? Buscando a sua outra metade, Richard Dawkins, porque em todos os seres, quando Deus criou, todos nós, ele colocou dentro de nós, inclusive dentro do senhor Richard Dawkins, uma sementinha que nos liga a ele, uma sementinha que desperta em nós essa vontade, esse desejo gostoso que nós nem sabemos o que é, de a gente buscar esse ente maior, esse ser que nós não sabemos onde está pela nossa ignorância ainda, que nós não conseguimos acessá-lo ainda, porque somos seres limitados, somos seres finitos. Esse ser é um ser limitado, onipotente, infinito, melhor dizendo, que está em tudo. Então, nós buscamos esse ser. É o que prova, que eu estou te provando, Sr. Richard Dawkins, todas as civilizações buscavam esse ser. Desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro, ele não olhou para a matéria como o senhor, ele não foi buscar bens materiais, ele olhou para o céu, buscando isso que ele nem sabia o que era. Olha, para o senhor ver, até aquelas civilizações de aí 7, 8 mil anos atrás, acreditavam no Deus Sol, mas é uma forma daqueles seres primitivos, na sua ignorância, na sua simplicidade, buscar, querer fazer eclodir aquela sementinha que está dentro do coração dele, que foi colocada lá atrás, quando ele foi criado, há milhões de anos ainda. Ele foi criado e veio evoluindo, até chegar ao que somos hoje. Ele sente esse desejo de buscar esse ser maior, que está dentro, uma sementinha está dentro dele, e um dia seremos todos evoluídos, estaremos muito mais perto desse ser, Sr. Richard Dawkins, que na sua ignorância o senhor o nega, porque o senhor não vê com os seus olhos, com a sua visão, que é um sentido extremamente limitado. A nossa visão é tão limitada, Sr. Richard Dawkins, que nos escapa diante de nós. 90% das coisas que estão à nossa volta nós não enxergamos, tanto que as nossas vistas são limitadas. Uma águia, ela enxerga um rato a 4 km de distância, 5 km, a 6 km, ela tá lá ela enxerga um ratinho, uma águia, um falcão. E nós, a essa distância, Sr. Richard Dawkins, nós não enxergamos um gigantesco caminhão. A essa distância, 6 km de distância, nós não enxergamos um caminhão. E uma águia, ela enxerga um ratinho pequenininho, né, a essa distância. Um ratinho que ele é maior do que uma das menores peças do caminhão. E nós, a essa distância, 6 km, nós não enxergamos um caminhão. E porque o senhor, com esse órgão limitado que o senhor tem, que é a visão, o senhor não enxerga Deus, o senhor, na sua ignorância brutal, que é palpável, o senhor o nega. Tá vendo tanto que o senhor é ignorante? Sr. Richard Dawkins, me aponte uma civilização que tenha sido materialista. Eu te peço uma só, Sr. Richard Dawkins. Uma civilização que ela não acreditava em nada. Todas, desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro, até os neandertais, como eu falei, eles buscam algo superior, algo maior. Na sua forma primitiva, às vezes ali de 6 mil anos atrás, mas buscava algo maior, que essa sementinha que foi colocada em cada um de nós, inclusive no senhor. E um dia essa semente vai eclodir dentro do senhor, e o senhor vai se dobrar a esse ser que o senhor nega, porque o senhor é ignorante. O senhor não enxerga com um dos sentidos do senhor, que é extremamente precário, limitado, que é a visão. Nós não enxergamos nada, Sr. Richard Dawkins, que está à nossa volta, no micro. Nós não enxergamos nada, absolutamente nada. Tudo nos escapa, porque a nossa visão ela é limitada. Uma maquininha construída pelo homem, um microscópio, ele tem capacidade de acessar essas coisas que nossa visão não acessa. E o senhor quer acessar Deus.
Sendo que não é só pela visão, é o fato de sermos extremamente limitados. Nós somos limitados e finitos. Esse ser ele é infinito e ilimitado. Como o senhor quer acessá-lo, Sr. Richard Dawkins? Eu também, nós consigamos acessar esse ser, talvez até dialogar com ele. Existia um ser que passou pela Terra que conseguia isso. Se chama Jesus Cristo, o único que dialogava com esse ser chamado Deus. Mas Jesus disse, um dia vocês farão tudo que eu faço. Ele disse, um dia, isso é daqui milhões de anos, teremos a capacidade que ele tinha. Eu não tenho. Eu não tenho um centavo. Não tenho um centavo aqui no carro. Infelizmente, se eu tivesse, eu te arrumava. Rapaz, tá me pedindo as coisas aqui. Não tem um centavo aqui no carro, é verdade. Até tem uns centavos aqui, mas Mas voltando ao que eu tô falando, então é isso. Nós não enxergamos praticamente nada que está à nossa volta. E todas as civilizações, te peço de novo, Sr. Richard Dawkins, me aponte uma civilização que tenha sido ateia, materialista, uma civilização que não acreditava em nada. Me aponte uma, Sr. Richard Dawkins. Então, todas as culturas, de todas as épocas, dos lugares mais ermos do mundo, todos estão errados, né, Sr. Richard Dawkins? Só o senhor que está certo. Toda a humanidade, 99,9999999% da humanidade está errada. Só o senhor que está certo. O que leva a humanidade a crer nessa busca, essa busca por esse ser maior, Sr. Richard Dawkins, não é porque o ser humano, ele quer, ele é ignorante, não é isso não, é porque existe uma sementinha dentro de cada ser humano que o leva a isso. Isso, Sr. Richard Dawkins, é intrínseco ao ser humano, Sr. Richard Dawkins, é intrínseco ao ser humano, está dentro do ser humano, por isso que ele busca esse ser desde as civilizações lá dos lugares mais ermos do mundo, seres estes de tribos que nunca tiveram contato com os homens, digamos, civilizados, que não é um ensino que foi passado. Como é que o senhor me explica isso? Civilizações que nunca tiveram contato com o homem civilizado, não era para acreditar em Deus se a crença em Deus não passasse de um simples ensino, que é passado como de pai para filho, de geração para geração. Se fosse isso, civilizações dos lugares mais afastados do mundo, ali de 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, elas não teriam essa crença, elas não buscariam por ser maior, elas não teriam conhecimento sobre isso. Por quê? Porque existe uma sementinha dentro de cada ser humano, seja ele primitivo, seja ele mais atrasado, que o leva nessa busca por esse ser maior, uma sementinha colocada por esse mesmo ser, obviamente, dentro de cada um de nós quando fomos criados. Mas vamos partir para frente aqui, senão eu vou me alongar muito aqui no vídeo. Se este livro funcionar do modo como espero, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminar. Olha a arrogância. Diz ele no prefácio, não sem reconhecer a presunção, muita presunção, muita. E por que o senhor se preocupa tanto com isso? Eu não quero transformar ninguém, nenhum ateu, Sr. Richard Dawkins, se eu escrevesse um livro, a minha intenção de transformar ateus em religiosos, seja espírita, seja mesmo crente em Deus, transformar um ateu em crente em Deus, ela seria zero, porque o que eu ganho com isso? Ganho entre aspas, porque não é questão de ganhar, mas por mim os ateus podem continuarem ateus por mais 5 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, pelos próximos 5 mil anos, Sr. Richard Dawkins. Isso é com vocês, é problema de vocês. Eu não quero transformar nenhum ateu em religioso, nem mesmo em crente que ele crê em Deus. Eu não quero, tô nem aí com vocês. Por mim, vocês podem continuarem nessa ignorância, pelos próximos 100, 1000, 5 mil anos, é problema de vocês. Vocês que vão sentir esse vazio dentro de vocês, porque existe a sementinha lá, vocês não querem, vocês colocam concreto em volta dela para ela não germinar. Isso é problema de vocês, traz um vazio dentro da gente, um vago sentimento de falta de algo, uma falta de algo para segurar. Isso é com vocês, problema de vocês. Então, por mim, vocês podem continuar ateus pelos próximos 100, 1000, 5 mil anos, quanto vocês quiserem. Eu não quero. Olha como o senhor é petulante, arrogante. Ai, se um religioso acabar de ler esse livro, ele deixa de se transformar em outro. Por que o senhor se preocupa tanto com isso, em fazer prosélitos no nada, em crentes no nada, Sr. Richard Dawkins?
Por que o senhor quer fazer prosélitos na crença no nada, senhor Richard Dawkins? Eu não quero fazer prosélitos que se tornem espíritas, nem que creem em Deus. Pode continuar assim, à vontade, por mim, o resto da vida de vocês. É problema de vocês, senhor Richard Dawkins. Mas vamos lá. O tom é de quem mesmo, quer mesmo mudar o mundo. Para tal, o biólogo usa argumentos contundentes e muito bem embasados para questionar a tese do design inteligente e a própria existência de Deus, sugerindo hipóteses darwinistas para nossa predisposição psicológica a acreditar em uma entidade divina. Eu sou defensor da teoria da evolução, Sr. Richard Dawkins. Eu não defendo que viemos de Adão e Eva, nada disso. Porque o senhor é ignorante, né? O senhor é ignorante, o senhor não conhece a teoria espírita, os ensinamentos espíritas, os princípios espíritas. O senhor é um ignorante. Então, o senhor escrever um livro refutando Deus, para começo de conversa, se o senhor não fosse tão ignorante, o senhor teria que ter conhecimento sobre todas as crenças, Sr. Richard Dawkins, sobre como outras crenças, além do catolicismo, do protestantismo, do judaísmo, creem nesse ser. Olha como o senhor é ignorante. O senhor não buscou conhecimento para escrever um livro. O senhor teria que ter um pouquinho de conhecimento para o senhor escrever um livro, para o senhor tentar refutar os princípios espíritas. Mas o senhor deveria conhecer o espiritismo, o senhor deve conhecer, mas como refutar, né, Sr. Richard Dawkins? É melhor refutar os princípios, os dogmas católicos e protestantes. É bem mais fácil, né, Sr. Richard Dawkins? Esperto, senhor, né? Certeza o senhor já leu o livro dos Espíritos de Kardec, o senhor já leu as obras básicas de Kardec, mas refutar como, né, Sr. Richard Dawkins? De que forma, né? Difícil, né? Aí o senhor vai, refuta os dogmas católicos e protestantes. Muito espertinho, senhor, né? Engana, mas não engana, só engana bobo, Sr. Richard Dawkins. Mas vamos lá. Faz uma... Tem que ficar lendo aqui as bobagens aqui do puxa-saco do autor aqui, no prefácio aqui do livro. As provocações são propositais. Dawkins não trata questões religiosas com deferência. Um dos conceitos que ataca é justamente a ideia de que a religião merece um respeito especial. Mas professor Richard Dawkins, eu respeito. Por que a religião não merece respeito especial? Eu respeito os ateus, eu respeito o ateísmo. Apesar de que o ateísmo nunca produziu nada, né, Sr. Richard Dawkins, para a humanidade. Me cite aí, Sr. Richard Dawkins. Me cite, Sr. Richard Dawkins, uma obra, uma instituição de caridade, Sr. Richard Dawkins. Existe, Sr. Vou te perguntar, Sr. Richard Dawkins, um cômodo que ateus abriram para ajudar necessitados. Existe uma instituição de psicólogos ateus que eles tiram pessoas da depressão, Sr. Richard Dawkins. Existe uma instituição para drogados que estão na desgraça, do fundo do poço, mais profundo, parecendo zumbis, andando, como meu irmão ficou uma vez, andava em volta da casa o tempo inteiro, como um zumbi. Minha mãe chorava dia e noite, minha mãe ficou doente de ver o meu irmão. Destruir a nossa felicidade. As drogas levam à ruína de milhares de usuários no mundo todo e de milhões de famílias. As drogas destroçam, arruinam, esfacelam, arrebenta com milhões de famílias. Cadê, Sr. Richard Dawkins? Cadê, Sr. Richard Dawkins? Uma instituição mantida por ateus que cuida dessas pessoas que muitas vezes são doentes. Elas, depois de um tempo, elas se tornam dependentes químicos e se tornam verdadeiros zumbis. Cadê, Sr. Richard Dawkins, a contribuição do ateísmo nessa questão aí para nossa sociedade, Sr. Richard Dawkins? Cadê? Vamos! O ateísmo dá orgulho, hein, Sr. Richard Dawkins, de ser ateu, como o senhor fala aqui no livro. Orgulho de ser ateu. Que orgulho, hein, Sr. Richard Dawkins? Mas cadê, Sr. Richard Dawkins, os frutos do ateísmo? Cadê, Sr. Richard Dawkins? Para não ter orgulho de qualquer coisa, de um segmento, de qualquer coisa, de instituição, ela tem que produzir frutos. Cadê, Sr. Richard Dawkins, os frutos do ateísmo? Cadê? Me mostra. Eles existem? Sim, Sr. Richard Dawkins, mas são amargos, são venenosos. Eles apenas transformam corações de carne em corações de pedra. Eles apenas tiram a esperança do homem
em buscar, através desse ser, a solução dos seus problemas, dos seus sofrimentos atrozes às vezes. Ele tira a esperança do homem numa continuação, Sr. Richard Dawkins, de encontrar o homem, encontrar a sua esposa que ele ama numa outra vida, da esposa encontrar o seu esposo, desse casal encontrar seus filhos que eles tanto amam em uma outra vida, de uma mãe encontrar seu maior tesouro, que ela dá sua vida 1000 vezes por esse tesouro, que é seu filho. Numa outra vida, o ateísmo faz só isso, Richard Dawkins. Arranca das pessoas, tira, corta, ali no broto, ali, corta lá embaixo, na raiz, essa esperança do ser humano, Sr. Richard Dawkins. Olha o que o ateísmo faz. Cadê os frutos do ateísmo, Sr. Richard Dawkins? Eles existem sim, mas eles são amargos e, além de tudo, são venenosos. Aí os frutos das religiões que o senhor tanto critica, eles são o quê? Eles são doces, eles são salutares, eles não alimentam só corpos, eles alimentam a alma, eles nos deixam saciados, Sr. Richard Dawkins. Cadê, Sr. Richard Dawkins? Um cômodo, me mostra, Sr. Richard Dawkins, um simples cômodo aberto por ateus para atender pessoas necessitadas, para atender aquela família pobre que passa por necessidade, para atender, Sr. Richard Dawkins, uma instituição para ajudar a tirar dependentes químicos das drogas. Cadê, Sr. Richard Dawkins? Isso, cadê o legado do ateísmo, Sr. Richard Dawkins? Gente, se eu parar aqui é porque meu pai tá vindo, eu tô aqui na porta do banco esperando meu pai. Aí depois eu vou continuar refutando o livro. Tô refutando aqui o lambibotas, aqui o puxa-saco do autor aqui, que escreveu seu puxa-saquismo aqui no prefácio, aqui na introdução aqui do livro aqui, melhor dizendo. É o puxa-saco aqui do autor. Primeiro eu tô refutando o puxa-saco do autor, depois eu refutarei o autor com muito gosto. Aí cadê, Sr. Richard Dawkins? Sr. Richard Dawkins, asilos, hospitais, Sr. Richard Dawkins, isso antes do surgimento do ateísmo. Veja, há milhares de anos existem milhares de hospitais, de casas que atendem idosos, asilos, casas que atendem mães solteiras, casas que doam cesta básica, alimentos, sopa, pães, de tudo. Clínicas que atendem as pessoas com problemas psicológicos, clínicas para dependentes químicos, instituições que atendem mães solteiras, instituições, creches, orfanatos, hospitais que atendem de graça. E eu poderia citar aqui milhões de instituições de caridade mantidas pelas religiões que o senhor critica. Cadê os frutos da porcaria do ateísmo, Sr. Richard Dawkins? O senhor tem orgulho de pertencer a esse segmento? Aí o senhor vem com essa piada que o senhor tem orgulho de ser ateu, Sr. Richard Dawkins. Cadê os frutos do ateísmo? Cadê? Me mostre, Sr. Richard Dawkins. Cadê? Ué, como que eu vou ter orgulho de um segmento que não produz frutos? Cadê, Sr. Richard Dawkins? Os frutos do ateísmo? Me mostre. Para me ter orgulho do ateísmo, para poder, ele sim, quem é ateu tem que ter orgulho. Me mostre, Sr. Richard Dawkins. Existe, Sr. Richard Dawkins do céu. Até as universidades foram fundadas pela Igreja Católica na Europa ali, na Espanha. As universidades, o saber, todas as pessoas aí que devem às religiões aí, tudo que ele conquistou na vida, até as universidades, sem contar, se o senhor for em cada uma cidadezinha de 1000 habitantes, Sr. Richard Dawkins, numa cidadezinha de 1000 habitantes, tem lá uma instituição de caridade mantida por uma religião, seja o espiritismo, seja o protestantismo, seja o catolicismo. Cadê o que a porra do ateísmo faz numa cidade de 10 milhões de pessoas? Eu tô falando de uma cidade de... Todas as cidades que o senhor for, existe uma instituição lá de caridade para ajudar a população daquela cidade miserávelzinha, às vezes lá no Nordeste, lá no sertão aqui do meu país, Sr. Richard Dawkins, do nordestino, uma cidadezinha de 1000 habitantes, existe lá uma instituição de caridade qualquer para ajudar o povo sofrido daquela cidade. E o ateísmo, Sr. Richard Dawkins, cadê o que ele faz? Cadê o legado dele? O que ele fez até hoje? As religiões há milhares de anos aí vem fazendo numa cidadezinha de 1000 habitantes, vou repetir, se o senhor for lá, existe uma pequena instituição de caridade, seja um asilo, seja um orfanato, seja o que for de alguma religião, que é mantido pelas religiões que o senhor tanto odeia, que o senhor tanto critica, Sr. Richard Dawkins. Cadê os frutos do seu ateísmo? Me apresente um frutozinho podre que seja. Nem podre existe frutos venenosos,
cheios de espinho e amargos, que transformam corações de carne em corações de pedra, como eu já disse. Me cite, Sr. Richard Dawkins. Me cite qualquer coisa do ateísmo. Cadê o legado do seu segmento, Sr. Richard Dawkins? Cadê? Cadê? Pelo amor de Deus, me cite qualquer coisa. Até as faculdades, universidades foram fundadas pelas religiões, pelo catolicismo, na Europa ali, há 1000 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos. As universidades surgiram lá, surgiram com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica, as primeiras universidades do mundo, quanto de arte, as artes devem tudo à Igreja Católica, ao saber, o ensino, deve tudo às igrejas católicas. A Igreja Católica, melhor dizendo. Eu estou aqui longe de ser um fã do catolicismo, por tudo que o catolicismo já fez, mas o catolicismo vem reparando seus erros históricos aí com milhões e milhões e milhões de obras de caridade, de universidades, de hospitais que atendem gratuitamente. O que essa porcaria do seu ateísmo fez pro mundo, seu? Cadê o legado dele, seu Richard Dawkins? Cadê? Me aponte aí. Nos Estados Unidos, as universidades surgiram ali com as igrejas protestantes, com bispos, com pastores da igreja lá. Lá nos Estados Unidos, as universidades, as melhores universidades do mundo, de Harvard, de todas as partes, surgiram com as religiões, o cara de pau, Richard Dawkins. Cadê que seu ateísmo? O senhor liga o seu ateísmo com ciência? Que porcaria de ciência é essa que é base para o ateísmo? Que ciência? Que ciência? Porque tem alguns... Que ligação tem o seu ateísmo com ciência? Porque existem alguns cientistas materialistas. Mas cadê os frutos do seu ateísmo que ele produziu em favor da ciência? Foi as religiões. A ciência deve tudo às religiões, Sr. Richard Dawkins. As faculdades, os centros de pesquisas, todos fundados, centros de pesquisas fundados. A astronomia deve muito à religião. A Igreja Católica, até um físico, me foge o nome dele agora, o padre Lamar, me foge o nome dele agora, é um padre, um físico extremamente reconhecido da Igreja Católica, um astrofísico, é o padre, me foge o nome dele aqui agora, Lamartre, não é isso não, me foge o nome dele aqui agora, cadê, eu posso citar, na ciência, os frutos das religiões, no ensino, na arte, as faculdades, obras de arte, das mais variadas, existe graças às religiões, principalmente à Igreja Católica, as faculdades, graças ao protestantismo nos Estados Unidos, graças à Igreja Católica na Europa, instituições de caridade, puta que pariu, piada, são milhões e milhões. Se você for numa cidade de 1000 habitantes, lá existe um hospitalzinho que atende de graça aquele povinho lá da cidade, aquele povo simples, gratuitamente, graças à Igreja Católica ou ao Espiritismo. Aqui no Brasil, Sr. Richard Dawkins, existe um homem chamado Chico Xavier, como eu sou espírita, eu vou falar sobre Chico Xavier. Ele vendeu em vida, quando ele estava aqui ainda, já tinha vendido 50 milhões de livros. Hoje chega a 65 milhões de livros vendidos. Tudo doado em cartório para instituições de caridade de norte a sul do meu país, chamado Brasil. Lá da cidade, lá de fronteira, lá com o Uruguai, até a cidade mais ao norte, lá fronteira com a Venezuela, com países lá do norte, lá do Amazonas, existem milhares e milhares e milhares e milhares de instituições de caridades bancadas pelo Espiritismo, Sr. Richard Dawkins. Graças às obras do Chico Xavier, ele doou tudo em cartório, a renda dos seus livros. Ele poderia ter usufruído de uma fortuna de uns 600 milhões de reais, Sr. Richard Dawkins. O Chico Xavier, ele doou tudo em cartório para instituições de caridade de norte a sul do Brasil. Ele doou em cartório para instituições de caridade de norte a sul do Brasil. Existem até hoje milhares de instituições de caridade com suas portas abertas, graças aos direitos autorais das obras desse homem chamado Francisco Cândido Xavier, Sr. Richard Dawkins. Como asilos, hospitais, creches, orfanatos, casas que atendem mães solteiras, e por aí vai, escolas, e uma infinidade de instituições de caridade mantidas pelo Espiritismo,
graças aos direitos autorais, estão com suas portas abertas até hoje, como eu falei, senão já teriam fechado suas portas há muito tempo, e essas pessoas que são acolhidas, são nesses lugares não teria onde buscar. Será que buscariam no ateísmo, Sr. Richard Dawkins? Cadê os frutos do ateísmo? Seriam crianças. Sr. Richard Dawkins, ele poderia ter usufruído de uma fortuna de uns 600 milhões de reais, esse homem chamado Francisco Cândido Xavier. Ele poderia ter tido iates, mansões, milhares, dezenas de carros importados, mas não, ele vivia numa casinha que vale 40 mil reais, Sr. Richard Dawkins. Lá em Uberaba, a casinha dele era extremamente simplesinha. Na época que ele estava aqui ainda, ele faleceu em 2002, inclusive no dia que o Brasil foi campeão da Copa de 2002, ele faleceu. E até ele falou, vou falecer no dia que os brasileiros estiverem muito felizes. Ele sabia o dia que ele ia falecer, ele falou isso, Richard. Aí o senhor não acredita que tudo, essas coisas sobre que as pessoas conseguem acessar o plano espiritual e etc e tal, como isso, ele falou que ele ia falecer no dia que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Ele faleceu exatamente no dia que o Brasil foi pentacampeão do mundo de futebol, Sr. Richard Dawkins. E esse homem, ele, graças aos direitos autorais das obras dele, milhares de instituições de caridade estão com suas portas abertas aqui no Brasil até hoje, senão já teriam todas as pessoas que são atendidas por centenas de milhões de reais que ele ganhou através dos livros dele, que ele doou em cartório para todas as instituições, como hospitais, creches, casas que atendem mães solteiras, asilos, clínicas pré-dependentes químicas, e por aí vai, é uma gama infinita de instituições de caridade, estão com as suas portas abertas até hoje, graças a esse homem. E igualmente a Igreja Católica tem milhares e milhares e milhares, só no Brasil, de várias instituições de caridade. O protestantismo, idem, é a mesma coisa, clínicas para dependentes químicos, tem uma infinidade. E cadê os frutos do seu ateísmo, Sr. Richard Dawkins? Para você, o senhor falar do orgulho de ser ateu, como o senhor fala aqui no livro. Cadê? O que ele produziu? Qual é o legado dele para a humanidade? Qual é o legado do ateísmo do senhor, Sr. Richard Dawkins, para a humanidade? Me fale, qual é o legado do ateísmo do senhor para a humanidade? Porque eu só teria orgulho de algo se esse algo produzisse, né, Sr. Richard Dawkins, alguma coisa. Se ele desse frutos, como eu estava dizendo. Vou parar aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande, vai ficar muito longo. Depois, quem tiver interessado aí na minha refutação do Sr. Richard Dawkins, eu continuarei com a parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, até refutar o livro todo dele. Mas já deu para... Primeiramente, aqui eu refutei apenas o puxa-saco aqui do autor do livro, aqui, o puxa-saco do autor do livro. Depois eu vou refutar o autor do livro, que é o Sr. Richard Dawkins. Eu refutei primeiramente o puxa-saco, mas já tá bom, já deu para ter uma noção aí de como eu vou tratar a obra aqui, como eu vou fazer a minha refutação aqui do livro. Um abraço a todos, e amanhã eu posto a parte 2 aqui da refutação. Publico a parte 2 aqui no meu canal.